O versículo 25 diz o seguinte: mas para os que repreendem, haverá prazer e sobre eles virá grande bênção. Ou seja, continuando o versículo 24, se você declara o inocente culpado, você está cometendo um ato de injustiça. Mas o que está querendo dizer aqui? Aqueles que declaram culpado, e aquele que declara inocente que é inocente, né? Então haverá grande prazer e virá grande bênção sobre ele, porque ele está promovendo a justiça. Ou seja, alguém que cometeu um ato delituoso, cometeu um crime, está sendo condenado e é culpado. Está se fazendo justiça. E alguém que não cometeu ato algum, está sendo livre e está se fazendo justiça. Essa semana aconteceu um fato interessante. Um rapaz foi condenado não, foi preso um rapaz porque não pagou a pensão alimentícia. Só que o problema foi depois. Apareceu um problema maior depois. Primeiro que o rapaz não tinha filho, nunca foi casado, e quando o menino que estava pedindo a pensão, a mãe lá, foi um erro judicial, né? Ele tinha 10 anos de idade. Ele estava com 20 e poucos anos. Aí disse, foi estranho, porque eu fui preso por pensão alimentícia, eu não tenho filho, nunca fui casado, nunca me envolvi com ninguém. Como é que eu agora vou responder? Aí foi provado que ele realmente não era ele. Ele foi solto. Passou 24 horas preso. Aí vai para a justiça agora pedir reparação por dano moral. Nada mais justo. Então cometeu-se esse erro. E ele foi solto. Imagina só, você ser preso por dever pensão alimentícia, mas você nunca ter filho, e nunca ter tido filho. Como já aconteceu um caso de homônimos. Irmãos gêmeos. Um irmão gêmeo cometeu um crime, o nome era parecido. Era, vamos dizer assim, era Robson e Rockson. Só muda uma letra. Né? Só muda uma letra. Tinha pais que fazia isso, né? Botava o nome tudo, só mudava uma letrinha ali. Por conta disso, o nome todo completo, só por causa de uma letra, o indivíduo foi preso por crime que o irmão cometeu. E ele ficou um bom tempo preso. Aí depois se descobriu, ficou comprovado que não foi ele que cometeu o crime. Como teve um caso aqui no Cabo, de um rapaz que apareceu até no Fantástico, né? Foi preso. E na prisão ele primeiro perdeu a esposa abandonou ele, os filhos. Ele numa rebelião ficou cego, perdeu a visão na cadeia. E depois de 10 anos, ou foi 12 anos, foi comprovado que não foi ele que cometeu o crime. Entrar na justiça, quando ele veio receber o dinheiro, fazia um mês que ele tinha morrido. Um mês depois ele recebeu esse dinheiro. E aí eu acredito que a família dele é que vai receber, provavelmente os filhos. Os próprios filhos que abandonaram. Abandonou também. Ficou comprovado que ele não cometeu crime nenhum, ele estava trabalhando. Então, o texto diz que haverá prazer naquele, ou seja, o sentimento de prazer aqui é o sentimento de satisfação por ter feito a justiça, por ter realizado a justiça, né? Ter feito o que era justo, o que era correto. E esse repreender aqui também serve também para aqueles que corrigem o outro. Quando você vê alguém fazendo algo errado, você corrige. Todo mundo já passou por isso. Eu mesmo já fui corrigido de coisas que eu fiz errada. Quando era criança, quando era adolescente, sempre eu via, pai, não faço isso não.
Você pode se prejudicar. E às vezes você está fazendo, você nem está pensando. Né? Por exemplo, pronto, vou dar um exemplo simples. Dirigindo o carro, as pessoas davam a mão, você com aquele sentimento de querer ajudar, para dar uma carona. Né? E uma vez eu vinha com o papai, aí o papai disse, você nunca pare. Porque às vezes não é uma pessoa que quer ajuda, às vezes é alguém que pode querer roubar. É mesmo? É. Tenha muito cuidado. Você dá uma carona. Às vezes é alguém que vai assaltar. Aí ele vê uma pessoa boa parar para querer ajudar, né? Aí um belo dia, aí eu já estava, acho que eu já tinha uns 20 e poucos anos. Eu vinha na Ceasa, de noite, uma mulher dando sinal para parar o carro. Eu disse, deixa eu ver quem é que está com ela aí. Porque quando eu passei, que eu olhei, tinha 2 caras deitados dentro do mato. Aí eu vi que tinha uns caras. Eu digo, vou parar lá na frente. Aí parei distante. Distância como daqui, perto da praça. Aí liguei o pisca-alerta para dar a intenção deles virem. Né? Quando viu, ele levantou os caras e virou, não tive dúvida, botei a marcha, ó, e puxei o carro. Eu parei só para ver quem viria, e era uma mulher e 2 caras. A mulher era o quê? A isca. A mulher era a isca. Aí eu parei longe, parei de propósito. Eu disse, rapaz, vou parar para ver se ela vem com alguém. Que eu vi que tinha 2 caras dentro do mato. Quando lá vinha ela, daqui a pouco veio os 2 caras. Eu só olhando, eu peguei, batei a marcha e fui embora. E eles ficaram xingando de lá, que eu vi eles gesticulando, né? Ficaram xingando, né? Aí pronto. Mas estava longe. Estava bem longe. A distância mais do que daqui na praça. A maioria disse que ontem, quando veio ver, ela vinha de 8 horas da noite de Averumar. Aí ela disse que na frente dela um carro quebrou, deu um pipoco no pneu. Aí mais na frente, aí ela disse, vou parar. Ela disse, não para não, ele disse, mas eu conheço que foi o pneu que deu problema. Aí parou, desceu e foi ajudar, era um casal. Mas ele foi dentro do carro, mas qualquer coisa, eu vou embora daqui. Aí conversou lá, mas ele veio lá, não, vem uma senhora aqui. Aí foi para lá e trocaram o pneu. Mas disse que a mulher era uma meia metida, parece que era médica, e ofereceu o Pix, mas ele, não, você não diga não, que ele parou isso, né? Que quis ajudar. Eles trocaram o pneu, disse que ela agradeceu muito, 8 horas da noite, num lugar super escuro, mas não tinha como ele fazer nada ali, sozinho. Muita coragem. Então, e aí diz que ia haverá bênção sobre essas pessoas, né, que fazem justiça, certo? Por que haverá bênção? Porque Deus é um Deus justo e Deus abençoa aqueles que fazem exatamente o que são atributos de Deus, aquele que corrige, aquele que faz justiça, aquele que busca ser justo, né? Aquele que busca fazer as coisas corretamente, aquele que disciplina. Outra coisa, fazer justiça é também um ato de amor ao próximo. Fazer justiça. Condenar quem cometeu um ato criminoso é fazer um ato de amor com aquele que foi a vítima. É um ato de amor ao próximo. Então, quando a gente corrige alguém, a gente tem que ser humilde na correção e tem que ter um coração voltado para o bem. A outra coisa é que fazer justiça é uma bênção. Fazer justiça é uma bênção. Aí às vezes a pessoa diz, mas para quem foi condenado também? Teoricamente era para acontecer o quê? O indivíduo que cometeu um ato, ele ir para um lugar e refletir, pensar, trabalhar lá, né, produzir e mudar de vida. Dá tempo dele pensar que grande bobagem que eu fiz e eu quero mudar. Mas tem muitos que não querem. Não querem, vão e voltam pior. Certo? Então,
Nós não devemos fugir da nossa responsabilidade de julgar com justiça, a gente tem que corrigir com sabedoria, a gente tem que buscar sempre as bênçãos de Deus e fazer justiça também, buscar uma bênção de Deus. E a gente tem que promover isso, né, meus irmãos? Promover justiça.